E para você, Mônica, nessa época você já estava com a sua loja? Ó, gente, para quem não sabe, a Mônica tem uma loja, como que é o nome mesmo, Mônica? Dona Chique. Dona Chique, fica ali no Shopping Los Angeles. Eu não sei qual que é aquele setor ali, mas ali pertinho da Alphaville, no Parque Los Angeles. Uma loja sensacional. Depois vocês seguem ela no Instagram, que vocês vão ver lá que mulherada vai gostar aí, né? Carol. Eu tô achando que meu marido vai liberar o cartão agora. E a sua loja, ela veio antes da pandemia? Qual que foi o contexto da criação da sua loja para a gente entender onde é que ela entra na história de vocês? Aí entra a questão que eu falei para vocês da autoestima, né? Nesse processo lá do início do casamento, eu tava, nossa, muita balada, muito ruim, porque na maternidade a gente sofre um pouquinho com as mudanças. Aí eu tive 2 meninas junto, não consegui voltar pro mercado de trabalho, trabalhava em Nerópolis, tinha que ir de madrugada, não deixava e fiquei com elas em casa. E não deu muito certo. Aí eu comecei a vender roupa, vender bolsa, roupa, fui comprar as minhas amigas. E aí começou o negócio e crescendo, melhorando tudo. E aí apareceu uma amiga e falou, vamos montar uma sociedade. Também eu acredito que foi Deus que mandou, porque a nossa sociedade durou 20 dias. Né? E aí eu abri numa sala no prédio. Aí não gostei da ideia, porque eu tive um problema com o elevador, fiquei presa, surgiu uma sala embaixo, que era no térreo, uma sala pequena, e comecei lá. E aí lá começou a super dar certo. Aconteceu. E foi através da loja que eu resgatei a minha autoestima de novo. Que eu voltei ali à força, porque se eu não tivesse isso, a gente não tinha lutado também pelo casamento, né? Por tudo que foi acontecendo. Comecei a ter esse olhar mais para mim, né? Dessa necessidade de receber também, né? De me cuidar e tudo. E aí a loja foi melhorando, crescendo, tudo. E aí na pandemia, eu tinha muita cliente já fixa. E eu lembro que eu tinha ido para São Paulo um dia antes, comprei um monte de mercadoria. Aí cheguei em casa, saiu a notícia, eu comecei a chorar, desesperada. Falei, Senhor, o que eu vou fazer com aquilo tudo? Eu, Gustavo, calma, a gente dá um jeito, vai dar tudo certo, calma. Mas eu não estava aberta para receber nada dele. Eu achava era só eu sozinha. E se der errado isso daqui? Tinha naquela necessidade de vencer, né, de tudo. Fiquei também desesperada. Só que aí minhas clientes começaram a pedir malinha. A gente mandou malinha, eu lembro que eu vendi meu estoque quase todo rapidinho. Então, eu senti pelo fato, assim, da rotina que tinha e tudo, né? Mas deu certo. E você sente, então, que a loja, ela foi um motor para gerar sua autoestima, para devolver a sua autoestima, né? Porque até então você tinha perdido com todo o contexto. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ela também meio que começou a minar essa relação de vocês, porque você... Me fortaleci demais. Ficou muito viril, vamos dizer assim. Isso. Na verdade, a loja foi a segurança financeira que ela precisava para poder separar. Né? Porque eu acho que a segurança financeira, a insegurança financeira dificultava ela assim, ter a atitude de separar. Se eu depender dele, vai ficar difícil. Mas era aquela insegurança que eu te falava. E se ele fizer de novo? Eu tô organizada aqui, né? Eu tô me preparando. Então, eu mesmo conspirava para que o negócio acontecesse de novo. Entende? Inconscientemente. Até então, você ainda não tinha perdoado, né? Você tinha desculpado. Não tinha perdoado. Né? Esse é de fato, hoje eu entendo como é minha vida hoje. Então, assim, essa leveza, esse coração aberto, eu tenho zero problema com isso, assim, sabe? Eu falo disso naturalmente. E se alguém me perguntar, eu falo também naturalmente, porque isso foi um processo que me fez melhor, né? Então, você acredita que, assim, se você não tivesse visto mudanças reais no Gustavo... É muito engraçado, quando aconteceu, eu tinha um olhar para ele, assim, nesse dia, eu tinha um olhar... Eu até lembro que uma amiga fala pra mim que Deus fez, o primeiro milagre foi no casamento, né? E ela disse que aconteceu isso na casa dela. É muito engraçado, depois vai aparecendo várias histórias. E ela falava que ela tinha um olhar de misericórdia, assim, de como que eu vou tirar esse homem dessa situação. Nesse dia, doeu, sofri demais, mas eu não tinha um olhar de raiva pra ele. Eu olhava pra ele e falava, meu Deus, como ele tá perdido, sabe? Como que ele tá vivendo essa vida desse jeito? Ficava nessa situação. Foi, amor? Então que a gente nem brigava, assim, nesse dia. A gente não brigou no primeiro dia, mas depois, outros dias, eu ficava entendendo como que nós vamos sair dessa. É porque ele buscou o olhar nele, né? Você tirou o foco um pouco, né? E aí, quando você passou a olhar para ele, você começou a ver essas mudanças reais que ele se propôs a fazer.
Isso foi te dando... Como é que você ficou? Você ficou ressabiada? Você acreditou? Como que foi esse processo? Então, aí eu nunca mais desacreditei, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas você confia nele? Confio. Eu confio totalmente. E se acontecer de novo, é porque realmente aí não é propósito de Deus, né? E eu lembro que a terapeuta, ela falava, você é pior tão quanto ele. O que é que você não consegue perdoar? Né? Às vezes já errou em alguma coisa, às vezes já fez uma coisa tão pior, né? E às vezes a pessoa não ficou sabendo, vamos trabalhar esse perdão. E aí, fomos nesse perdão. Só que eu precisava perdoar, não era só isso. Tinha várias outras coisas que eu precisava perdoar. Né? Relações com pessoas, coisa leve que me magoava demais. E aí, hoje não tem e mais até nada. o se perdoar, né? O se perdoar. Porque eu falo que eu tive um processo muito de me perdoar de tudo. Porque eu era dependente emocional e eu sofria com as pessoas. Eu tinha muito disso. Eu esperava demais das pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa que servi demais, sempre. Eu sempre servia e aí eu sofria muito, né? E eu lembro que no meu processo também eu falava assim, eu preciso largar o chicote que eu carrego contra mim mesmo, né? Porque aí eu me punia no processo. E é muito disso que você falou, né? E aí tem algumas pessoas que entendem que essa mudança é você ser superior, mas não é isso. Essa mudança, ela pede um outro comportamento, né? A gente que às vezes você fala a situação que eu não vou dar conta, então eu preciso me afastar um pouquinho, porque senão ela vai me magoar de novo. Então até você se fortalecer e voltar pra cá, né? Algumas relações de amizade, você começa a dar uma afastada, e as pessoas acham, não quer mais, porque tá assim. Não, é porque naquele momento, eu não tô pronta para aquilo ali ainda, então eu vou me fortalecer e volto depois. Não, se chegar num amigo, ficar reclamando, é porque a Mônica isso e aquilo, cara, e não faz sentido. Como é que você vai reclamar para os outros da sua esposa, daquilo que é... Entendi. Não existe. E hoje, olhando... Mas a gente fazia muito isso antes. Sim. Lançava a palavra contra, né? Sim. Forte, e isso é muito forte, né? Muitas vezes, quando a gente está numa situação de dor, a gente, se não tomar cuidado, só procura pessoas erradas, né? Sim. Aquela que alimenta, porque você fala, não, ela tá me entendendo, né? Eu vou ficar ali porque tá quentinho, né? Como você fala, é aquela que fala, você tá errada, peraí, vamos fazer assim assado? Aí você fala, não, essa eu não quero. É mais ou menos você assim. busca alguém que concorda com você, né? Não com o outro. Sim. E quando o certo, você tem que pensar assim, ó, se você for conversar com alguém e essa pessoa tá te dando apoio para separar, duvide. Se ela não te exortar, se ela não te der uma palavra ao contrário, você pode ter certeza que tem algo errado ali. Porque uma pessoa que só concorda com você, cara, assim, todos nós temos algum erro. Sim. Então não dá para estar com uma pessoa que só concorda, né?